Olá, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos aqueles que amam e temem ao Senhor e esteja sobre o lar de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Gostaríamos de convidá-los para juntos compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus, continuando com o tema A Criação do Mundo, as ciências versus Deus. Gostaríamos que você participasse conosco. Creio que você poderá analisar e tirar as suas próprias conclusões no término da palavra. Isso será de edificação para você e será prazeroso para mim saber que você ouviu. Portanto, você é o nosso convidado especial, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, vamos então começar o nosso estudo, novamente dando prosseguimento à parte que fizemos na Escola Bíblica Dominical. O nosso tema, portanto, é a criação do mundo, a ciência e Deus. Vamos fazer um paralelo. Primeira coisa que nós temos que entender é que para crer na ciência, nós precisamos de fé. Por isso eu usei o verbo crer. E para crermos em Deus, nós precisamos de fé. Então você analisa bem. É difícil para um ateu acreditar na ciência ou acreditar em Deus. É difícil para o cético também acreditar na ciência, em sua informação precisa, como também acreditar em Deus. Então você vê que essas duas formas de pessoas que compõem parte da população, eles ficam na ignorância, totalmente na ignorância, porque não procuram se aperfeiçoar em busca da verdade. Aí nós vamos para o religioso. O religioso não, o religioso tem muita fé. O religioso é aquela pessoa que sobe uma escadaria de joelho, é uma pessoa que faz promessa e paga aquela promessa carregando uma cruz nas costas, ou faz coisas ainda piores. O religioso costuma ficar em jejum, pensando que jejum, sacrifício é aquilo que vai justificá-lo. Então há muitas formas de ações dentro do homem que o induz à fé, ou a fé induz o homem a muitas ações diferenciadas. E nós temos fé em tudo.
Tem pessoas que acreditam em religiões absurdas, as quais alguns denominam religiões do demônio, mas creem. E aos que são cristãos, que creem, que têm a sua fé firmada em Cristo. E há também outras formas. Seitas religiosas é o que mais nós temos no nosso país. Nós podemos dizer que nós somos um país religioso, de norte a sul, de leste a oeste. E podemos dizer que o mundo todo é religioso. E vamos mostrar isso também nas Escrituras para que você possa entender, ou melhor, nesse tema que nós estamos conversando. Mas voltando então ao nosso ponto, nós estamos falando sobre o crente. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, ele é um crente. Agora, o grande problema do crente é saber em que ele está depositando a sua fé. Ora, se você crê numa imagem de escultura, você está depositando a sua fé numa coisa que não pode fazer nada por você, porque ela tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés e tem mãos, mas não pode movimentar. Então, como você pode depositar a sua fé numa imagem de escultura? Isso não entra na minha cabeça, mas isso faz parte da religião. Todo religioso é assim. Ele é um crente que acredita numa coisa que não pode ajudá-lo, mas ele põe fé naquilo. Então, a religião e o crente estão ligados. Também há aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, mas não vivem o evangelho tal como Jesus ensinou. São crentes, mas não estão ligados ao céu. Não têm os seus nomes escritos no livro da vida e vivem uma vida mais ou menos mundana dentro daquele campo que é chamado evangelho. Também não faz parte do reino de Deus. Então nós vamos pensar então. Tira essa palavra crente do seu coração, se é que você deseja buscar a verdade. Introduz no local dela servo, porque aí você vai entender o significado. Preste atenção. A outra classe de pessoas que nós temos é exatamente os servos. Deus chamou pessoas para servir. Desde o início, Deus formou uma nação para servir, a nação chamada Israel. E desde o momento em que o Senhor começou a relacionar com aqueles que se prontificam a servir, Ele os chama de servo, porque o servo agrada ao seu Senhor. O servo toma conta das coisas, ele é tipo mais ou menos um mordomo. Ele sabe que tudo que ele tem não lhe pertence, pertence a Deus. E por esse motivo, ele se gloria no fato de ser filho do Deus Altíssimo, ou de ser um servo do Deus Altíssimo. É uma diferença muito grande entre o religioso e o servo, entre o crente e o servo. Então eu quero que você pare agora e pense. Eu gostaria muito que você se tornasse um servo de Deus, e não um religioso, e nem um crente, mas um servo. Prontificar-se a servi-lo, andar conforme os seus ensinamentos e obedecer os seus estatutos, obedecer as suas leis e obedecer às instruções do Senhor. Porque quem opta por esta posição é bem-aventurado e viverá eternamente com o Senhor. Vamos então voltar à nossa questão. Observe bem, nós falamos que o pecado, que foi a desobediência do homem lá no Jardim do Éden, trouxe muitas consequências à vida da humanidade. Porque Adão é o nosso primeiro pai, a Eva é a nossa primeira mãe. Quando eles pecaram, Deus o expulsou do Jardim do Éden. Eu quero ler para vocês esta passagem para você ter uma ideia de como é séria essa questão. Observe bem, capítulo 3, o verso 22 até o verso 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Isso para que o homem não comesse da árvore da vida e ficasse a vida toda
debaixo da maldição do pecado. Isso está ligado ao amor e à misericórdia de Deus. Querido, então vamos lá. Preste atenção. Lembra que eu falei da árvore da ciência do bem e do mal? De manhã? Pois bem, agora eu vou tornar a trazer a você. A árvore da ciência do bem e do mal abriu a mente do homem para o mal. O homem só teria o bem, porque ele teria uma relação direta com Deus e poderia viver abençoado por todos os seus dias na terra. Não estava no plano de Deus a morte. A morte é consequência da desobediência. Portanto, é consequência do pecado. Por isso, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, todos nós morremos por causa do pecado. Agora vamos lá. Preste atenção. Se o Senhor criou o homem para viver eternamente, porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus, e deu ao homem autoridade para governar sobre todos os animais, os aves, os répteis e tudo que há na terra, não estava no plano de Deus matar o homem ou deixar o homem morrer. Estava no plano de Deus que ele pudesse ser obediente lá no jardim do Éden e pudesse comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente. A prova disso está aqui no texto que nós acabamos de ler, o qual diz exatamente: não é bom que o homem permaneça aqui no jardim. Então Deus expulsou o homem do jardim para que ele não voltasse na árvore da vida e comesse do fruto dela e vivesse eternamente. Compreendeu? Agora, querido, vem o problema. Por causa do pecado, veio a desgraça sobre a humanidade. A enfermidade, a dor, o sofrimento, a morte, a lágrima, nada disso haveria. Isso tudo surgiu por causa do pecado. A ciência não explica isso. A ciência não tem palavras e nem argumento para explicar isso. Mas Deus tem, porque o Senhor é o Criador e é o dono do conhecimento. Então vamos lá, preste atenção, porque eu quero compartilhar com você agora. Toda sorte de pecado tem consequência, diz a Bíblia, e por esse motivo nós sofremos. Mas agora vamos então. As enfermidades são causadas pelo pecado. As enfermidades são consequência de atos pecaminosos. Isso está desde o início. Então nós temos, quais são os tipos de enfermidade? Nós temos enfermidades físicas ou patológicas, que é estas que nós contraímos no nosso corpo físico, e essas enfermidades detonam com o homem e levam ele à morte. Não vou entrar em detalhes, porque eu não sou médico, mas eu conheço e sei quais são as enfermidades patológicas. E você também pode adquirir conhecimento. É só você pesquisar. Mas se eu for falar sobre elas agora, não vamos demorar muito tempo. Então vamos falar. Nós temos as enfermidades físicas ou as patológicas, que são essas que nos levam aos laboratórios, aos médicos. Quase toda semana tem gente lá. Os hospitais estão assim, por causa das enfermidades patológicas. Muito bem. Nós temos as enfermidades também psicológicas. Por que cada dia a sociedade vai formando cada vez mais psicólogos? Por quê? Porque isso virou uma fonte de renda preciosa, enriquecedora. O que nós temos de pessoas que sofrem de problemas psicológicos não está escrito. Agora nessa pandemia você pode saber que eles vão faturar forte, mas vão faturar mesmo, porque é muita gente que vai procurar os psicólogos. E ainda tem os psiquiatras, que são aqueles que cuidam do cérebro, do sistema nervoso, e que entra também nesta mesma área, porque o emocional do homem pode lhe causar muitas enfermidades, e o psíquico do homem também pode lhe causar muitas enfermidades. Se você parar e pensar numa enfermidade, logo você está doente. Se você pensar numa dor, a dor triplica, quadruplica, e ela vai só aumentando e pode levar à morte. Sabe por que a pandemia traz um pânico para muitas pessoas? É porque eles põem a mente na desgraça, não põem a mente no Senhor. Porque se você confiar no Senhor, você não entra em pânico. Você pode até se resguardar, porque ser prudente é sabedoria. Ser prudente é agradar o coração de Deus. Mas você não precisa entrar em pânico. Não precisa.
porque quem cuida daqueles que amam a vida é o Senhor, porque Deus é o dono da vida, e é Ele que proporciona o bem-estar e a segurança daqueles que verdadeiramente amam a vida. Mas quando você se desespera, querido, você não precisa nem de Deus, porque você mesmo se automata. Então, olhe bem, você vai se matar de tanto colocar na sua cabeça que o mal está ali. Então, a enfermidade psicológica ou a enfermidade emocional também é uma fonte de renda para os falsos mestres, para os falsos pastores, para os falsos, vou te falar aqui agora, profetas, os quais utilizam da fraqueza e da ignorância das pessoas que não pesquisam na palavra e fazem cura todos os dias, curas de enfermidades inexistentes. Era simplesmente dar alguns conselhos e mostrar o lado positivo da vida e essas pessoas se curavam. Mas eles se apresentam como verdadeiros curandeiros, milagreiros, os quais estão atraindo multidões e multidões. Quanto maior é a pandemia, maior é o número de pessoas. Já estou ouvindo alguns falar assim: depois dessa pandemia, nós vamos mostrar muito milagre. Sabe por quê? Porque eles vão agir exatamente em cima desses que têm a mente fraca, que se deixam levar pela emoção e se deixam levar pelo psíquico e contrai muitas enfermidades. Aí começa a falar assim: sua mão está doendo, e ele sente dor na mão. Seu pé está doendo, sente dor no pé. Seu joelho está doendo, o joelho está doendo. Tira a sua mente disso, querido. Você tem a palavra de Deus para ser orientador e esclarecer você na verdade. A verdade é outra. Se você colocar o seu pensamento em Deus, confiar nele, as próprias dores que você tem desaparecem, porque o Senhor é poderoso para transformar todo o seu ser. Então vamos lá. Aí nós temos as enfermidades espirituais. Essas são terríveis. Elas estão ligadas diretamente ao descontrole espiritual do ser humano. Quando o ser humano afasta de Deus, ele contrai essa enfermidade. Desânimo, falta de coragem, falta de disposição, falta de entusiasmo, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de nada. E esses males são acarretados por Satanás. Satanás, meu querido, a Bíblia diz e explica explicitamente: ele não precisa de sua permissão para entrar em você. Ele arromba o seu coração, a sua mente, para atrair sobre você os males. Você tem que entender que enfermidades espirituais só podem afastar do seu corpo através da fé em Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele não só cura as enfermidades psíquicas, as emocionais, como também cura as enfermidades espirituais e expulsa o maligno da sua vida. Basta você crer e você verá a glória de Deus. Bom, eu estou mostrando para você o lado do bem, que é o lado de Deus, não é verdade? Esse é o lado do bem, e a palavra de Deus nos mostra isso com clareza. Estou mostrando para você sobre a enfermidade, a religião, para você saber que há um paralelo. Em tudo isso nós vemos ciência. Eu já levei muitas pessoas a hospitais em estado gravíssimo, preste atenção, em estado gravíssimo, de AVC, de problemas de outra ordem, como câncer, que estão em estado gravíssimo. Já levei também pessoas em hospitais com outro tipo de enfermidade, com coração, e chega lá, quando a pessoa está internada, e eu vou fazer visita a elas, um médico que acompanha me chama em particular e me fala: pastor, não há nada que a ciência pode fazer pela sua ovelha. Agora é você e Deus. Está entendendo? A ciência boa, porque nós temos a ciência boa e a ciência má. A ciência boa é aquela que procura trabalhar em comum acordo com Deus. Não tem nada de errado, porque tem a ciência do bem e do mal. A ciência do bem, ela não neutraliza Deus, ela não tira Deus do coração do ser humano, ao contrário, ela incentiva o doente a ter fé, a acreditar em Deus, a falar com Deus, porque ele sabe que os remédios
que ele vai aplicar são insuficientes para aquela enfermidade, mas se aquela pessoa firmar a sua fé no Senhor, o remédio vai agir na patologia e ele vai ser curado pela fé, porque ele confia no poder que pode reverter a enfermidade. E Deus é Senhor para fazer esse milagre extraordinário. Eu tenho exemplo na minha família. A minha filha de coração ficou 42 dias no hospital. A família desistiu dela. Todo mundo desistiu dela, porque todos os dias eu ia ao hospital visitá-la. Até o dia que ela mesma desistiu de si mesma. Ela falou para mim assim: olha, pare de pedir a Deus para me viver, eu não vou viver mais, não tenho chance. Eu não tenho chance. A minha vida acabou. Só que ela era uma menina ainda. E eu falei: não, minha filha, você falou comigo que queria ser mãe, queria ter filho. Como é que eu vou aceitar uma ideia dessa? Meu coração está fechado, está doendo, está clamando por vida. Eu não posso aceitar isso. Ela falou assim: mas todo mundo já desistiu, até eu estou conformada, eu estou conformada. Ela falou essa frase para mim, e eu na cabeceira da cama dela, segurando a mão dela. E de repente, ela fez vômito e jogou para fora bolotas e bolotas de sangue. E começou a entrar num estado de morte. E na hora, eu gritei à enfermeira, ela entrou no quarto e falou assim: todos para fora. E entrou uma equipe médica, 8 médicos. E eu fiquei do lado de fora, orando e falando com Deus. Dentro de mais ou menos uns 30 minutos, o médico chegou perto de mim, Dr. Tarcísio, do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Ele chegou perto de mim e falou assim: pastor, agora é o Senhor e Deus. Acabou. Tudo que nós tentamos nesses 42 dias foi em vão. A sua filha com uma mangueira de jardim furada. A gente remenda no lugar, estoura no outro, remenda no outro, estoura no outro. Nós já fizemos tudo o que foi possível. E o avental dele, ou o chaleco dele, estava completamente encharcado de sangue. E ele disse: pastor, tirando as luvas, eu não tenho mais nada para fazer, porque tudo que eu conheço de ciência eu apliquei na sua filha e foi em vão. Agora é o Senhor e o seu Deus. Falei: tá bom, se é eu e Deus, é comigo mesmo, então eu vou para casa. Fui para casa, que eu ia fazer no hospital. Fui para casa, deixei a menina lá e fui para casa e clamei ao Senhor. Naquele dia eu conversei com Deus, com o meu coração, com a minha alma, com o meu entendimento, e falei com Ele: meu Pai bendito, só o Senhor pode tirar. Ela estava com esquistosomose, uma doença terrível que mata, come todos os vasos sanguíneos, se entra na coluna, come tudo, destrói o ser humano de dentro para fora e mata pessoas. São muitas pessoas que morrem todos os meses dentro do estado de Minas Gerais e Bahia por causa da esquistosomose. Mas isso não é divulgado. No entanto, naquele dia o Senhor operou. Deus ouviu a oração e eu senti no meu coração enquanto falava com o Senhor. E quando eu voltei no hospital no outro dia, que eu fui procurar por ela, ela estava curada, de pé, ajudando a enfermeira a dar banho num bebê que tinha nascido na noite anterior. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu anuncio, é o Deus que eu defendo a palavra, é o Deus que eu defendo a existência dele, porque ele é real, ele é vivo, ele é autêntico, ele é poderoso, ele é o dono da vida. E quando você busca a face dele, você encontra nele o refúgio para se alegrar, se regozijar e ter a resposta imediata. Quando a ciência falha, a ciência boa falha, Deus age com poder. Nós temos visto centenas e centenas de pessoas sendo curadas todos os dias do coronavírus. É uma pena que essas pessoas que estão sendo curadas não saem glorificando a Deus, bendizendo o Deus da vida, o Deus da criação, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus que tem poder para restaurar a vida. É uma pena,
Porque hoje a humanidade está cega, está surda. Elas contemplam o que o homem faz, mas não contemplam o que Deus faz. Vi o Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, sair do hospital, elogiar toda a equipe médica e não dirigir uma palavra de gratidão a Deus. Isso é triste, isso é lamentável, vermos a humanidade esquecer-se de Deus por causa do modernismo da ciência. Agora eu quero puxar você para a ciência. Preste atenção, querido. Olhe bem o que diz a palavra, e eu quero que você acompanhe comigo agora. Sabe como que isso começou, essa questão de ciência? Olhe bem, ciência moderna, ciência do mal, ciência que eu posso falar, ciência dominada pelo demônio, porque procura neutralizar o poder de Deus e a existência de Deus. Começou no coração de um homem chamado Charles Darwin. Charles Darwin era filho de médico e psicólogos. Aí junta as duas ciências, médico e psicólogo. E aí esse jovem cresceu. Quando ele estava mais ou menos entre 18 e 20 anos, ele teve um anseio no seu coração: vou me tornar pastor, vou ser pregador do evangelho. Então entrou na faculdade, começou a estudar e se preparar. Mas antes de se tornar pastor, preste atenção, querido, o diabo chegou no ouvido dele, cochichou, porque ele gostava muito de pesquisar, e disse assim: olha, Darwin, você pode pesquisar um caminho aqui, ó, que é brilhante, você é um gênio, viu? Para que você vai para o ministério servir a Deus? Por que você vai ser servo de Deus? Venha ser meu servo, ande comigo. E aí o Darwin foi com ele, e o Darwin levou o Satanás levou o Darwin com sua equipe de mensageiros do mal para andar por todos os oceanos. E o Darwin passou pelo Brasil, passou pelo litoral todo, andou em várias ilhas e andou em muitos lugares. Durante todo esse período, diz a história do Darwin, que o Darwin nasceu em 1809 e ele morreu em 1882. 1809 a 1882. O Darwin, então, em 1859, ele escreveu o livro Ciência Moderna. O livro que abriu exatamente o caminho para a ciência moderna, que é a teoria da evolução. O que o homem que ia se tornar pastor, que ia exaltar a Deus, que ia glorificar a Deus, que ia dar honra ao seu Criador fez? Ele neutralizou Deus e trouxe a ciência do diabo, que é a ciência do mal, que vem lá da árvore da ciência do bem e do mal. Ele deixou o bem e buscou no mal o conhecimento humano e desenvolveu uma teoria diabólica para anular a existência de Deus. Agora, por que eu estou falando isso com tanta força? Porque esse homem que morreu em 1882 não teve uma existência longa. Mas agora eu quero te mostrar uma coisa, querido. Você que não acredita na palavra de Deus, mas acredita no Darwin. Você que é um estúpido para ignorar que um Deus vivo e poderoso e governa os céus e a terra é maior do que o infeliz de um homem que nasceu na Inglaterra e cresceu e se tornou um idiota e passou a defender uma teoria que não tem nenhum sentido, mas que segundo a ciência do mal é uma coisa boa. Preste atenção. Quero passar para você entender. Tá certo? Então vamos lá. Quer entender? Olha bem. O Darwin nasceu nesse período. Porém, nós temos a palavra de Deus, querido, que nos revela. Olhe bem o que a palavra de Deus revela. Muito bem. A Bíblia foi escrita por 40 autores. A teoria da evolução foi escrita por um autor. Deus levantou 40 homens para escrever o livro santo da fé, em épocas diferentes. 1500 anos entre o primeiro, 1600 anos entre o primeiro e o último. Em 1600 anos, Deus escreveu
um só livro, o livro da verdade, o livro da vida, o livro que enriquece, o livro que instrui, o livro que tem sabedoria. Em 1600 anos, usou 40 homens que se dispuseram a servi-lo e andar com ele, que experimentaram a sua misericórdia, o seu poder, a sua grandeza, a sua magnitude, a sua essência, os seus valores éticos, morais e espirituais. Entre esses homens está o grande Moisés, entre esses homens está o grande rei Davi, entre esses homens estão profetas, estão poetas, estão grandes personagens bíblicos como Pedro, Paulo e João e Lucas, que era um médico também, estava ligado à ciência do bem. Não são pessoas ignorantes não, querido, são pessoas instruídas, competentes, capacitadas. O livro sagrado foi traduzido por Alexandre o Grande, pela equipe dele, traduzido literalmente, um dos maiores conquistadores da história, traduzido em grego, foi traduzido depois nos outros idiomas, em qualquer parte do mundo. Este livro tem a mesma mensagem, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade, restaura a vida, cura pessoas, edifica a vida, constrói casamento, dá vida e dá abundância de sabedoria. E esse livro, querido, foi escrito de uma maneira miraculosa, porque homens que não se conheceram escreveram, cada um deles, são 66 livros, cada um deles que escreveu o seu livro, escreveram em épocas diferentes, nunca se conheceram, nunca se encontraram, e depois esse livro foi harmonizado num só livro. Podemos dizer que a Bíblia é uma biblioteca, enquanto que o livro da teoria é feito por um homem que viveu menos de 100 anos, um estúpido que deixou de servir a Deus para levar uma teoria de uma mente diabólica para destruir tudo quanto Deus havia orientado e mostrado e trazer à humanidade uma teoria falsa, hipócrita, que conduz o homem à perversão e à completa destruição mental daquilo que é santo e sagrado. Aí eu te pergunto, e quero concluir com essa palavra: em quem você vai crer? Num Deus que se revela todo-poderoso, um Deus que é capaz de mostrar que a nação de Israel que está viva é nação dele, um Deus que criou duas nações poderosas, a árabe, que descende de Abraão, e a Israel, que descende de Jacó, ou ambas as nações, conhece e reconhece a autoria de Abraão como pai da fé. Todas duas, ainda que a nação dos árabes tenha como livro sagrado o Alcorão, enquanto nós temos a Bíblia Sagrada. Mas as duas nações, os dois povos, testemunham a veracidade da história, a veracidade dos fatos, a veracidade do poder de Deus, porque tanto Deus abençoou Ismael, como ele abençoou Isaac, formando essas duas linhas. Isso está na história, querido. Você só não crê se você for realmente um cético ou um ateu, porque se você buscar a verdade, encontrará a verdade. E eu quero agora fazer o desafio ao seu coração que está me ouvindo. Você prefere acreditar num Darwin que viveu desde o ano de 1809 até o 1882? Ou você prefere acreditar em Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há, e deu autoridade e inteligência a mim e a você para buscarmos sabedoria e conhecimento? E esse Deus que eu estou te anunciando é o Deus que, se você buscar, vai se revelar a você e vai mostrar o grande poder que Ele tem. Ele vai tirar o medo do seu coração, vai tirar a tristeza do seu coração, vai te fortalecer na fé e vai te dar uma visão esplendorosa da eternidade. A vida não termina na terra, ela terminou por Darwin.
e o Darwin foi para a sepultura, e ele vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus, e vai ter que dizer para Deus: Senhor, eu fui um estúpido, porque deixei de ouvir o Senhor e fui ouvir a Satanás. Assim como outros também já fizeram e estão fazendo. Mas você, querido, você pode ouvir agora a palavra de Deus e dizer assim: eu não vou ser estúpido, eu vou crer na palavra de Deus, vou crer na existência do Senhor, porque 40 autores e um livro escrito em 1600 anos é muito maior e muito mais poderoso do que um livro que foi escrito apenas em 20 anos. Está entendendo? Aqui está o princípio da sabedoria. Eu falei que eu ia te dar uma luz, e a luz está dada. Agora você fica na ignorância se você quiser. Então vamos dizer: Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus está pronto para te salvar. Por isso que Ele mandou Jesus para morrer na cruz por você. Jesus é o médico dos médicos, que cura todo tipo de enfermidade, e Ele está pronto para ouvir você no seu clamor diário. E eu quero te dar também: o Espírito Santo de Deus é o Espírito da sabedoria, é o mestre dos mestres, é Ele que ensina e é Ele que vai te instruir se você deseja conhecer a verdade. E eu quero completar essa palavra dizendo isso: ignore, aliás, pode buscar todo tipo de conhecimento, mas você não pode desprezar a palavra de Deus. Leia, medite e peça ao Espírito Santo de Deus: fale ao meu coração, me instrua na palavra, e você encontrará a verdade. Ela se chama Jesus Cristo. Creia e viverá eternamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Pai bendito, Deus glorioso, Tu me chamaste, ó Deus, para ser um servo Teu, para testemunhar sobre o Teu poder, sobre a Tua real existência, sobre a Tua misericórdia, sobre a Tua bondade. Tu me tens dado prova, ó Deus, ao longo da minha vida, de que o Senhor é um Deus verdadeiro. Nunca pude vê-lo, mas sei que vou me encontrar contigo. E sei, ó Pai, pela fé, que toda a revelação que o Senhor tem me dado procede de Ti, porque confirma a Tua palavra através de feitos miraculosos que Tu operaste na minha vida, assim como o caso da minha filha que citei nesta mensagem. Ó Deus, outros tantos mistérios o Senhor já me mostrou e revelou, e tantas curas miraculosas, as quais a ciência não podia resolver, e o Senhor resolveu. E hoje eu estou dando testemunho do Teu poder, e mostrando, ó Deus, que temos a ciência boa, que é a ciência médica, que trabalha em prol da saúde e da vida, mas tem a ciência diabólica, que é aquela que procura neutralizar a tua existência. A esta o homem não deveria dar ouvidos, mas a outra ele deveria ser sempre grato, porque o Senhor levantou médicos e doutores para estar junto do homem e ajudá-lo nas suas dificuldades físicas. Mas o Espírito Santo do Senhor e o sangue de Jesus é o único que pode ajudar nas enfermidades psicológicas, emocionais e espirituais. Para tanto eu te peço a tua bênção e o esclarecimento sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.